Aí, ó. Esse é o pão folha. Por quê? Porque ele vai ser enrolado depois com a carne no espeto vertical, né? Carne de frango ou carne bovina. Olha que maravilha, ó. Ele dura uma semana praticamente. Se você colocar na geladeira ainda dura até mais. É muito bom, elasticidade muito boa. Você pode fazer o recheio que você quiser. Essa é uma receita que eu aprendi na Europa, que eu trabalhei lá um tempo, morei lá. E daí eu comecei a fazer. Eles falam churrasco grego, né? Mas eu prefiro falar shawarma e também o kebab. Kebab a gente usa o pão sírio. E mas é ótimo. Agora a gente vai pôr a mão na massa, depois a gente mostra como é que a gente faz para bolinar aí o segredinho. Salve Ana Maria Braga, o pessoal da produção aí. Hoje eu vou fazer aí o pão pita ou pão folha, que é de origem da cozinha mediterrânea. Eu tenho um food truck de kebabs, tá bom? Kebab Rock, que é o nome. E daí eu vou fazer uma receita aí, espero que você goste. Ele fica bem maleável, dura até uma semana na geladeira. Mas tem uns segredinhos, esses segredinhos eu aprendi na minha estadia de quase 15 anos na Europa, né? Trabalhei aqui também com o kebab e o shawarma, que são, vocês vão ver, vocês vão ver. Vou fazer agora a receita para vocês aqui, ó. Nesta eu já fiz uma, olha, já fiz uma leva aqui para você, o resultado final. Já estou adiantando aqui, ó. Olha como é que ele fica, ó. Tá vendo? Ele fica muito maleável. Por quê? Porque ele vai precisar dessa maleabilidade, olha, falei difícil agora, hein? Para você poder rechear ele com o que você quiser. A gente faz aí com carne bovina e frango. Ó. Depois aí no meu trailer, no meu food truck, a gente mostra o resultado final da montagem do lanche. Vamos passo a passo então. Aqui eu vou pesar praticamente 2 quilos de farinha, que dá em torno de 25 pães, 20 a 25 pães, depende do tamanho das bolinhas que você fizer, tá bom? Essas bolinhas, elas vão passar por um processo de crescimento da massa. Primeiro, o primeiro crescimento, que vai ser aqui, a gente vai amassar com apenas 20 gramas de fermento, 20 gramas de fermento granulado, seco. Pode ser outro? Pode, mas eu uso esse aqui, eu acho muito mais prático. Tá ok? E depois aí você vai acrescentar água e o segredo também dessa massa, já vou adiantando, ela não pode ficar massa de pão, ela tem que ficar um pouco grudando nas mãos, não sujando as mãos, mas ela tem que estar com aquela grudância. Tô criando palavras na mão. Muito bem, então chega de zoeira, vamos lá então, passo a passo. Vou dar um stop aqui, depois a gente volta para falar como é que a gente acrescentou esses ingredientes e os segredinhos. Beleza, beleza pura, estamos de volta aqui, olha, aqui está 2 quilos de farinha, pesamos aqui também agora, ó, 19, 20 gramas de fermento, aquele fermento que eu falei que é o fermento seco, vamos jogar assim com a balança e tudo aqui, não, a balança não vai. Vamos lá, aqui está os fermentinhos, muito bem, ali já está o fermento, agora vamos colocar aqui, depende para o que você vai fazer, eu como uso para lanche, eu não coloco muito açúcar, açúcar ajuda a ativar, então eu coloco 13 de açúcar, né, para 2 quilos de farinha. E aí, ó, sal, uma. Também a mesma quantia. Eu coloco um pouco mais de sal, tá? Uma colher bem cheia de sal. Porque a minha massa tem que ser um pouquinho mais salgada, porque é lanche. Se você usar para fazer alguma coisa, um recheio doce, então você diminui o sal. Esse é o segredo. Agora, o segredo para dar uma elasticidade nessa massa é o famoso... Ah, pela cor você já viu, né? É o fubá, olha aí, ó. Vai mais ou menos a olho, assim, ó. É uma coisa de 3 a 4 colheres, umas 50 gramas, mais ou menos aí, de fubá nessa massa. A gente vai mexer seco primeiro, depois a gente vai colocar a água. Eu vou dar um corte aqui no vídeo para não ficar muito longo. E depois eu volto para vocês verem como é que é o ponto desta massa. Ok? Até daqui a pouco. Vamos de volta aqui. Olha o ponto da massa, como eu disse, ó. Escutou o barulhinho? Ela tem que estar com essa leve aderência, mas ó, não suja quase as mãos, tá vendo? Ela não pode ser uma massa seca de pão, ela tem que ser isso aqui, ó. Assim, ó. Tá? Ela tem um pouquinho de umidade. Agora a gente vai colocar ela de volta aqui e vai cobrir com um pano úmido. E daí a gente vai esperar que ela dobre de tamanho. Olha, a nossa máquina de café avisando que está na hora do café. Beleza? Então daí quando ela dobrar de tamanho, mais ou menos, né, você vai sacar que vai dobrar de tamanho
E aí a gente volta para separar em bolinhas, como se fosse fazer os pãezinhos, beleza? E daí a gente vai então bolinar elas uma a uma. E aí esse outro passo a gente mostra já já. Olha como cresceu nossa massa pra caramba, né? Ó, tava mais ou menos uma bolota aqui no meio aqui, dobra. Agora nós vamos esticar essa massa aqui nessa preda. Olha aqui, ó. Uma mão só é complicado, né? Vamos esticar ela aqui e vamos fazer bolinhas aqui na nossa gloriosa Balancex. Vamos lá. Bolinhas assim, apertamos aqui, ó. Mais ou menos para fazer aí o pão que eu falei para você, que é a quantidade de 25 pães, isso depende, né? Se você quiser um maior, de 40 centímetros, então você vai ter que colocar 160 gramas, mais ou menos. E eu coloco aí, ó, 150 gramas. Cada bolinha dessa aqui, entendeu? O segredo, quanto mais você caprichar nessa hora aqui dessa bolinha, menos trabalho você vai ter depois. Então, tá vendo? Aqui tá lisinho, você vira. Eu tô fazendo com uma mão só para vocês verem aqui. Você vira aqui, vira aqui, vira aqui, vira aqui, vira aqui. Tem que deixar o finalzinho dela bem fechadinho, tá bom? Não pode ficar aquela coisa grotesca. Aí você joga um pouquinho de farinha aqui e faz esse movimento aqui, ó. Você vai bolinhar elas aqui, não é bolinar, bolinhar, bolinhar. Bolinhando com um pouquinho de farinha de trigo e fubá, tá vendo? Ela tem que ficar assim, bonitinha, lisinha, embaixo, em cima, ó. Porque esse processo vai ficar bom, prático, porque ela vai crescer agora, é a segunda vez que ela vai crescer. Então você vai ter que pôr um pouco de farinha, coloca uma distância aí de um dedo e meio cada uma aqui, assim você alinha todas aqui. Depois a gente vai dar uma esticada no cilindro e por fim o velho bom rolo, ok? E depois nós vamos assar nesta outra esse empreendimento aqui, é uma chapa que eu mandei fazer, grande em cima de 4 bocas do fogão, ok? Muito bem, mais um passo para você então, aí para você, aprendeu, né? Bolinhou as palavras, as bolinhas, bolinhou as massinhas, todas aqui, deixa crescer por mais meia hora e depois você vai passar no cilindro, ou se você vai abrir, você não tem o cilindro, você abre na mão, que é um pouco mais trabalhoso, mas também dá para você ter um diâmetro mais ou menos, que é igual aquele que eu mostrei no começo, que ficou o tamanho dos pães, tá bom? Em torno de 30 centímetros, mais ou menos. Ok, até daqui a pouco. Olha aí, todas as bolinhas que nós fizemos. Aí, como eu disse, tem que estar bem lisinha assim, tá vendo? Bem fechadinha, porque ela vai crescer mais uma vez. Depois a gente vai esticar essa massa aí para fazer o nosso pão sírio, o nosso pão pita ou folha, mais conhecido, né? Ok? Daqui a pouco a gente volta então para mostrar para vocês aí como é que abrimos a massa. Você pode ter o seu jeito, tem gente que abre na mão que nem pizza, mas vamos fazer aqui com o nosso glorioso cilindro. Ok, daqui a pouco então voltamos. Beleza, pessoal? Passamos então aqui aquelas bolinhas que cresceram pela segunda vez, ali estão. E daí deixamos mais ou menos aí com um palmo, mais ou menos, quase uns 20 centímetros. E agora a gente vai esticar elas aqui com o glorioso rolo, tá? Para atingir o tamanho que a gente quer e mais ou menos a espessura. E vocês vão ver depois aqui elas sendo assadas aqui nesta chapa aqui, ok? Mais uma etapa então do nosso pão folha. Parece simples, né? Mas não é. Olha aí, pessoal. Estamos na nossa gloriosa chapa gigantesca aqui em cima desse fogão 4 bocas, ok? E daí, ó, você pode ver que ela vai fazendo umas bolotas aqui. Então você tem que dar uma pequena virada. Você não pode deixar ela assar muito, porque você quer uma massa quase pronta, ok? Dá para entender? Começa a fazer aqui umas manchinhas, né? A gente colocou 2 aqui que é para você ter uma noção. Depois a gente, dependendo conforme for, você tem que de vez em quando dar uma limpada aqui, passar um papel, né? Um papel toalha, ou então um guardanapo para você tirar o excesso de farinha, porque ela vai queimando aqui, né? E pode deixar a massa um pouco suja, né? Da própria farinha, né? Com aquele queimadinho e tal,
mas é um queimadinho com uma crosta, a gente não quer essa crosta, então a gente vira, ó. É porque a chapa ainda não está bem quente, então eu estou fazendo esse trabalho aqui, mas geralmente você põe uma vez, 10 segundos, virou, tá pronto, ok? E depois que você fizer isto, você coloca em uma superfície, aqui a gente tem uma superfície aqui, ó, a gente praticamente tem uma placa e tem um guardanapo aqui, uma bancada, opa, aqui, vamos voltar de novo aqui, ó. Nós temos aqui uma bancadinha que nós improvisamos aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem. A gente vai colocar aquela massa aqui em cima, ok? E depois você pega um guardanapo, umedece o guardanapo e coloca por cima. Mas umedece, não é pingando, é só um pouco úmido para manter o que a gente quer, é a umidade dessa massa aqui, ó. Tá vendo? Ela faz umas barriguinhas assim, você dá uma batidinha aqui, beleza. Cuidado para não queimar a mão, porque eu já tenho prática aqui. Ó, esse ponto aqui já tá legal, você já pode tirar. Você pode ver que tem essas manchinhas aqui, é a umidade que está indo embora, né? Você deu uma pré-assada nela, ela vai ficar com uma textura legal, ó, tá vendo? Devido a qualidade da massa que você fez, né? Com todos aqueles ingredientes que a gente deu no começo. Então tá aí, olha aí, ó. Praticamente pronta as nossas duas primeiras massas, ó, tem mais ou menos uns 40 centímetros, que é onde você vai colocar o ingrediente aqui e enrolar isso aqui. Então tá aí, ó, você coloca sobre um pano, né, depois coloca um outro pano úmido por cima, pouca coisa úmida, tá bom? Só para manter mesmo essa umidade dos pães. A gente vai fazer todos esses que estão aqui e depois a gente vai mostrar o resultado final. Igual aquele do começo que você viu. Ainda temos umas... Olha como cresceu mais um pouco. A segunda crescida das bolotas. Começam até a juntar as duas aqui. Vamos que vamos então. Daqui a pouco a gente volta.